Olá, amados, graça e paz a todos. Hoje com o vídeo O que preciso para ser salvo. Parece uma coisa simples, mas muita gente ainda não sabe o que é necessário se fazer para ter a salvação. Vou até dizer garantida, né? Que às vezes as pessoas têm uma salvação por ilusão. Acham que estão salvos, mas na realidade não estão salvos. Então, o que é necessário, o que é preciso para ser salvo? Esse é o tema do vídeo de hoje. E antes disso, eu já vou pedindo o seu like, pedindo sua inscrição no vídeo, para que a gente possa avançar no nosso trabalho. O trabalho é árduo, né? Para quem acompanha o vídeo há muito tempo, só olhar aí as inscrições, só olhar os likes, só olhar as visualizações, você já vai ver que não é tão fácil levar a palavra de Deus com sinceridade, porque se você for levar para um outro lado, aí você consegue um pouco mais. Mas com sinceridade, de palavra, de ensinamento, é difícil. Por isso que eu peço sua colaboração, para que você contribua com esse trabalho de evangelismo aqui na Terra. E então, indo direto ao vídeo, eu já deixei um versículo de capa, que está em Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma diariamente a sua cruz e siga-me. Então nós vamos abordar o que é tomar a sua cruz, o que é tomar a cruz de Cristo para nós, né? Ou carregar a cruz de Cristo como Cristo carregou. O que era a cruz de Cristo em Cristo? Eram os pecados dos homens. E Cristo carregava a sua cruz. E qual é o que nós vamos carregar em nossa cruz? Nós vamos carregar em nossa cruz aqueles desejos que nós temos, mas que não são importantes para Deus. E não são importantes para a missão de Cristo aqui na Terra. Então essa é a cruz que nós vamos carregar. Abster-se daquilo que não contribui para a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus. Capítulo 9, versículo 58, que diz assim, mas Jesus respondeu: eu não possuo nenhum lugar para encostar a cabeça. As raposas têm covas para morar e os pássaros ninho. Porém o Filho do Homem não tem onde repousar aqui na terra. Então você vê que Cristo, ele diz assim, se você for querer ter algo a mais aqui na terra, você vai se voltar para aquilo, para suas conquistas. Mas se você for seguir a Cristo, você não vai ter tempo para isso, né? É como a própria Bíblia diz: você não servir a dois senhores, ou você serve a um ou serve a outro. E é exatamente o que Cristo quer dizer. Se você focar em outras coisas aqui na terra, coisas materiais, você não vai conseguir focar nas coisas espirituais. Então ele diz, olha, as coisas espirituais na qual eu ando, eu não tenho nada a oferecer aqui. Eu tenho a oferecer no céu. Aí você escolhe entre ter aqui ou ter no céu. Então a gente vê aqui, Mateus 6, 19, 21, que diz, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros dos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Olha o versículo, olha a parte principal desse versículo. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então nesse versículo de Mateus 9, 19 a 21, Deus não proíbe de você ter bens. Deus não proíbe de você poupar, de você comprar algo, você ir acumulando. Deus não proíbe disso. Deus proíbe ou fala, porque se você tiver muitos bens, o seu coração vai estar nestes muitos bens. Aí você começa a servir a outro Deus. Você não consegue fazer as duas coisas. É todo mundo que acontece isso? Não, tem gente que tem domínio. Tem gente que tem domínio. Tem gente que tem muitos e muitos bens e segue fielmente a Deus. Mas a maioria não faz isso. Ele desvia para os bens que tem e coloca Deus em segundo plano. Por isso Jesus disse, pois onde estiver o seu tesouro,
o seu desejo, ali estará também o seu coração. Porque o acúmulo de muitos bens, como a gente vai ver aqui na frente, ele produz algo que não é bom ao homem. Por isso Jesus fala, tome a tua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz de Jesus? Tomar a cruz de Jesus é fazer parte da missão de Cristo aqui na terra. Isso é tomar a sua cruz. Aí você tem que perguntar aí, qual foi a missão de Cristo aqui na terra? A missão de Cristo aqui na terra foi o ide, fazer discípulo. É você se entregar à obra de Deus em missões aqui na terra, levando a palavra de Deus. Aí seu coração vai estar nesse tesouro e não em outras coisas. Você não vai dividir, né, a parte material com a parte espiritual. Você vai ficar somente na parte espiritual. Volto a dizer, não é que Deus proíba que você tenha alguma coisa. Deus proíba que você tenha, você trabalhe demais ou você busque demais outras coisas e deixe a missão de Deus em segundo plano, né? Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso não acontece. As pessoas buscam primeiro as outras coisas para ficar com o reino de Deus a banho-maria. E isso Deus não quer. Ele deixa claro. Isso ele não quer. Então a gente precisa buscar fazer parte da missão de Cristo aqui na terra. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Pregar o evangelho a todas as criaturas é pregar ao pobre e pregar ao rico. Hoje ainda a gente já se vê muitas pessoas dando prioridade mais aos ricos. Tem igreja que é só de rico, não entra o pobre. Começa a fazer essa distinção, né? Porque há ganância acima disso. Então, o ID é para todos. É para você fazer uma missão para todos, para o empresário, para o presidente da república, para o pobre, para aquele que está na prisão, que precisa muito mais, né? Aquele que está no hospital, internado, em seus últimos dias, ou com doenças, ou com outras coisas, ou com problemas. Então, esta é a missão. Esse é o ID, levar a palavra de Deus para que a gente tenha Cristo em nossa vida, para que a gente tenha Deus em nossa vida, para que a gente possa alcançar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, que não é aqui neste mundo, não é nesta terra que Ele tem preparado para nós. É em outro lugar. Ele vai vir nos buscar. Quando eu disse que os muitos bens, ele desfoca o alvo, por quê? Porque os muitos bens, ele produz ganância, avareza, egoísmo. Essas três coisas são condenadas por Deus. São condenadas. Você lê lá Gálatas, você vê. A ganância, a pessoa, ele sempre quer mais. Ele ganha um, quer dois, ganha dois, quer quatro, ganha quatro. Ele não se contenta. Ele não se contenta. Ele quer cada dia mais. Então ele é ganancioso. Ele quer buscar. Ele olha para os outros pensando naquilo que ele pode tirar. Ele olha para alguém que chegue próximo dele, o que ele pode ganhar com aquilo, né? Então vem a avareza. A avareza é quando ele começa a separar as pessoas. Ou seja, ele quer se relacionar só com quem tem, porque ele sabe que quem tem não vai pedir a ele. Porque ele sabe que com quem tem ele pode tirar, mas ninguém vai pedir a ele. Então ele não se relaciona com o pobre, porque ele acha que o pobre vai começar a pedir coisas a ele. Aí ele não vai, né? Aí como é que você faz missões? Como é que você vai nas favelas? Como é que você vai no seu próximo, naquele que está próximo de você? Aí a sua avareza impede. É isso, o acúmulo de bem. O problema do acúmulo de bens é isso aí. Não que seja pecado você ter bens. Até Deus é a pessoa, Deus abençoa. Mas nós estamos dizendo sobre onde está o teu coração. Porque tem pessoas aí, milionárias e ricas, que se ele senta perto de você e você nem sabe. Mas tem outros que são orgulhosos, tem outros que se afastam, né? Com medo, porque entra a avareza. E o egoísmo, né? O egoísmo, a pessoa se volta para ele mesmo e não quer saber mais dos outros. Não quer saber mais dos outros, porque ele quer uma vida de somente para ele. Os holofotes têm que estar voltados para ele. Então esse é o problema,
tomar a cruz de Cristo é seguir o caminho de Cristo. Por isso Cristo disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não é que Jesus não tinha onde dormir, Jesus tinha onde dormir. Jesus tinha que lavar suas roupas, tinha alguém que tinha que lavar as roupas de Cristo, que não andava sempre com a mesma roupa. Jesus tinha que comer, ele comia como ele ganhava todo dia? Não, ele fazia alguma coisa, né? Jesus tinha que fazer isso tudo. Jesus tinha que se hospedar, Jesus tinha que fazer um monte de coisa que a gente faz. E para fazer esse monte de coisa, tem que ter dinheiro, tem que ter ganho, né? Mas Jesus quis dizer que você não pode focar em só ganhar aqui na terra. Você tem que focar na missão de Cristo aqui na terra. Você tem que focar em Deus, né? Buscar a Deus a todos os momentos. Aquele reconhecimento aquele coletor de imposto, Zaqueu, quando ele diz, retribuirei o dobro daquilo que eu tirei dos outros. Ele reconheceu como que ele ganhava, como que ele fez fortuna. Ele reconheceu que seus métodos não eram os adequados para se adquirir fortuna. E quando se ganha muito, se quer muito, se busca muito, às vezes os caminhos não são os corretos. Às vezes não, a maioria das vezes os caminhos não são os corretos. Os caminhos não são os justos. Há caminho de exploração, há caminho de ganância, né? Há caminhos de como você deixa o outro em situações pior daquela que ele estava para você ganhar em cima. Então esse é o problema do se buscar as coisas materiais. Mas se nós trabalharmos dentro daquilo que Jesus nos ensinou, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas, aí esse é o caminho correto. Esse é o caminho correto. E nós vamos fazer o reino de Deus, fazer a vontade do Pai, sem nos preocupar com aquilo que estamos ganhando. E as coisas virão, né? Então que Deus possa abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente possa compreender cada dia mais e melhor a palavra de Deus, para que a gente possa trabalhar para Cristo de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais direta, né? Sem rodeios. Muitas vezes, amados, as pessoas acham que é tudo tranquilo. Ele vai à igreja, chega no sábado, ou chega no domingo, ele vai para a igreja, chega lá, ele ora, e aquilo é ser cristão. Ele está enganado, extremamente enganado. Aquilo não é só... Aquilo é só uma adoração. Ele vai lá, faz uma adoração. Mas ele não faz o trabalho de missão cristã. O trabalho que Cristo fez, né? Cristo andava, aquele Israel todinho, a pé, de cavalo, de burrico, mas andava e ia. Ele não ia só adorar, ele ia adorar. Ele ia no monte, adorava. Ele ia lá nos templos, pregava. Ele ia lá na sinagoga, ensinava. Mas ele percorria toda a terra levando a palavra de Deus, fazendo justamente o que ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho e fazer discípulos, né? Então é essa a nossa missão, é essa a minha missão, essa é a sua missão, que nós possamos compreender, entender melhor e agradar a Deus, porque Deus tem preparado coisas maravilhosas para nós. Amém? Que Deus possa te abençoar e nos abençoar.